Esse é um carro movido a gasolina. Esse é um carro movido a hidrogênio. E esse é um carro movido a nitrometano. Em apenas 16 minutos eu vou te explicar todos os combustíveis automotivos. O ar e a gasolina entram no cilindro e se misturam à medida que o pistão comprime. E quando o pistão chegar no topo, uma faísca acende e BUM! A combustão aciona o pistão que aciona o motor. A gasolina se combina com o oxigênio, que é necessário para ocorrer a combustão e liberar energia. E por que o ar está sob compressão? Resumidamente, a reação da queima da mistura sob pressão é muito mais poderosa e eficiente. Porém, a compressão do ar faz com que suas moléculas se esfreguem umas às outras e geram calor, o que aumenta a temperatura na câmara de combustão. A alta temperatura, até certo ponto, ajuda na vaporização da gasolina. Quanto mais compressão, mais calor. E o excesso de compressão e calor pode gerar uma combustão espontânea. E como essa combustão acontece fora do momento ideal, ocorre o que chamamos de detonação ou pré-ignição, o que é prejudicial para o motor. É como se a combustão e o pistão estivessem brigando um contra o outro. E para explicar quais soluções foram encontradas para resolver esse problema, aqui vai uma informação importante. A octanagem do combustível é a medida da resistência à detonação. Quanto maior a octanagem, maior a resistência. A gasolina é um derivado do petróleo, uma mistura complexa de hidrocarbonetos. O petróleo bruto, que se formou da decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos, é extraído do subsolo. No processo de refino, o petróleo bruto é aquecido e destilado numa coluna de destilação fracionada. Diferentes frações se separam. A fração que ferve entre aproximadamente 40 e 205 graus Celsius é a nafta direta, que é a parte da base para a produção da gasolina. Antigamente eram usados aditivos à base de chumbo para aumentar a octanagem da nafta, mas o uso desses aditivos foi banido da gasolina automotiva devido aos seus efeitos tóxicos à saúde e ao meio ambiente. Então, atualmente a saída para aumentar a resistência à ignição foi substituir a aditivação à base de chumbo pelo processo de craqueamento, onde outra parte mais pesada do petróleo condensado passa pelos processos de craqueamento e reforma catalítica, que remove o excesso de enxofre e melhora as suas propriedades. No final é misturada a nafta direta com a nafta de craqueamento, então assim se tem uma gasolina com maior octanagem. Sem falar de gasolina aditivada, no Brasil temos basicamente duas classes de gasolina, sendo a comum e as premium. A comum com no mínimo 87 octanas e as premium entre 91 e 97 octanas. A partir de agosto de 2025, as distribuidoras de combustíveis são permitidas a adicionar até 30% de etanol anidro na gasolina. Assim como no motor a gasolina, o motor a diesel também é 4 tempos, porém, no motor a diesel não é usado vela de ignição. Lembra da alta temperatura gerada ao comprimir o ar? Então é ela que acende o diesel e ele só é injetado na câmara no momento certo. A cetanagem é um índice que classifica a capacidade de queima do diesel, onde o objetivo é indicar a eficiência e a velocidade da propagação da queima do diesel dentro da câmara de combustão. E quanto maior o número, melhor e mais completa é a combustão. O diesel tem maior eficiência energética que a gasolina, entre 20% e 30% a mais. E devido à possibilidade das altas taxas de compressão dos motores a diesel, eles têm maior torque em baixas rotações, o que é ideal para veículos pesados. Irmão da gasolina. O diesel é um derivado do petróleo, mas com moléculas maiores e mais pesadas, principalmente o carbono e o hidrogênio. No processo de refino, o petróleo bruto é aquecido e destilado na coluna de destilação fracionada, só que agora a fração que ferve entre 200 e 350 graus Celsius é o óleo diesel. Ele passa por processos de dessulfurização e adição de aditivos para melhorar a lubricidade e a ignição. As refinarias da Petrobras produzem o diesel A, de origem do petróleo, e o diesel C, que é o diesel coprocessado de matérias-primas renováveis de origem animal ou vegetal e não renováveis, ambos isentos de biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável, derivado de óleos vegetais ou gorduras animais, que passam por um tratamento diferente das anteriores, no caso a transesterificação. As distribuidoras que fazem a adição do biodiesel ao diesel A ou diesel C, de acordo com o teor vigente na legislação. Eles passam a se chamar óleos diesel tipo B. Também existe a possibilidade da adição do biodiesel em uma mistura
do diesel tipo A com o tipo C, originando o diesel tipo R, que nesse caso tem que atender às especificações do diesel S10. Mas no fim das contas, o que você vai encontrar na bomba é o diesel S10, o S500 e o S10 Premium. A letra S na tabela periódica representa o enxofre, e os números 10 e 500 representam o teor de enxofre encontrado em cada um. Os veículos leves e pesados fabricados a partir de 2012 são obrigados a abastecer com o diesel S10. Já os mais antigos podem optar pelo S10 ou S500. O etanol tem menor poder energético que a gasolina, então o motor vai precisar de mais combustível para compensar. Agora, é necessário entender a razão estequiométrica dos combustíveis, que indica a quantidade ideal entre ar e combustível necessário para uma queima completa sem sobrar ar ou combustível após a combustão. E para facilitar bastante a noção do poder energético, eu vou demonstrar a quantidade necessária de combustível para queimar 14 kg e 700 gramas de oxigênio. Então, para 14 kg e 700 gramas de oxigênio será necessário 1 kg de gasolina pura. No caso do etanol, será necessário 1 kg e 630 gramas de combustível. Embora tenha menor poder energético, você vê a maioria dos carros sendo mais potentes rodando no etanol. Primeiramente porque ele tem uma molécula muito importante, que é o oxigênio. E você já deve ter notado que todo tipo de preparação de motores usa algum recurso para empurrar mais ar para dentro do motor. Só que nesse caso, a quantidade de ar é aumentada pelo próprio combustível. Segundo, que para compensar essa quantidade a mais de ar, é necessário injetar mais combustível. E terceiro, por causa da altíssima octanagem, que permite o uso de altas taxas de compressão e ótima precisão no tempo de ignição. O etanol é renovável e produzido a partir de fontes vegetais que podem ser replantadas. Ele tem uma queima mais limpa, com menor emissão de CO2 e outros poluentes em comparação com a gasolina. Um ponto negativo do etanol hidratado é que ele tem em torno de 5 a 7,5% de água, pode ser mais corrosivo para alguns materiais do sistema de combustível. O etanol é produzido a partir da fermentação de açúcares presentes em biomassa, principalmente cana-de-açúcar no Brasil e milho nos Estados Unidos. A cana é moída para extrair o caldo que é rico em sacarose, e no caso do milho, o amido é convertido em açúcares. Na fermentação, as leveduras convertem os açúcares em etanol e dióxido de carbono. O líquido fermentado é aquecido e destilado numa coluna de destilação para separar o etanol da água e dos outros componentes. A fração que ferve entre aproximadamente 70 graus é o etanol, resultando em etanol hidratado. O etanol anidro é o mesmo etanol hidratado, que com mais um processo de desidratação passa a ser o etanol anidro. Esse é o etanol que é adicionado à gasolina. Ele não agride os componentes da mesma forma que o etanol hidratado, devido ao seu baixíssimo teor de água, cerca de 1%. Existe um mundo inteiro de combustíveis além dos que você encontra no posto, e o metanol é excelente para motores de alta performance. O calor latente da vaporização é a quantidade de temperatura que o combustível precisa absorver do seu meio para mudar o seu estado de líquido para gasoso. Em outras palavras, o metanol vai esfriar tudo por onde passar. O calor latente de vaporização do etanol é mais que o dobro da gasolina, e o metanol é cerca de 30% maior que o do etanol. O metanol também tem moléculas de oxigênio na sua composição. Ele tem menor poder energético que a gasolina e o etanol. Aqui é necessário 2,3 kg de combustível para queimar aqueles 14,7 kg de oxigênio. Essas características combinadas com a alta octanagem permite que se trabalhe em regimes muito mais extremos no motor no sentido de aumento de potência. Isso sem contar quando é misturado com nitrometano. Embora essas características sejam ótimas para se ter aumento de potência, não é simplesmente colocar o metanol no tanque do carro que ele vai ser mais potente. Muito pelo contrário, o carro pode quebrar sem as adaptações necessárias. O metanol é super tóxico, ele pode cegar ou até matar se for ingerido. Como a embalagem costuma ser em barris ou latas, não é nada recomendável transferir para o tanque sugando a mangueira, como era feito antigamente. Outra característica importante é que a chama dele é completamente invisível. O metanol também é um álcool, mas com características e produção diferentes. Ele pode ser produzido a partir do gás natural, que é mais comum atualmente, carvão, biomassa ou até mesmo CO2 e hidrogênio.
Através do processo de reforma a vapor, o gás natural é convertido em gás de síntese. Então, o gás de síntese é pressurizado e aquecido na presença de um catalisador para formar o metanol. Então, o metanol bruto é purificado por destilação. É um combustível de nicho, usado para extrair o máximo de potência. O poder energético do nitrometano é cerca de 8 vezes menor que o da gasolina. Vai precisar de 8 kg 650 gramas de combustível para queimar 14 kg e 700 de ar. Aqui, o calor latente de vaporização, somado ao uso com o metanol e as altas quantidades injetadas no motor, significa que vai proporcionar um mecanismo de resfriamento inestimável. Os átomos de oxigênio presentes em sua composição permitem uma queima completa sem a necessidade de tanto ar atmosférico, e é um combustível praticamente imune à detonação. Ele não é adequado para o uso diário em carros de rua, porque é muito agressivo para o motor. Por esse e alguns outros motivos que, em provas de arrancada top fuel, por exemplo, a durabilidade dos componentes internos do motor chega a ser de uma puxada de 4 segundos. E é muito mais caro que os combustíveis convencionais, além do perigo de manusear e armazenar. O nitrometano é um composto orgânico classificado como nitroalcano. Ele não é um hidrocarboneto, pois contém nitrogênio. Geralmente ele é produzido pela reação de nitração de alcanos, como o metano com ácido nítrico. O metano é misturado com ácido nítrico em altas temperaturas e a reação produz uma mistura de nitroalcanos, como o nitrometano e óxidos de nitrogênio e água. Então o nitrometano é separado dos outros produtos e purificado. Você sabia que o combustível usado em foguetes, aeronaves militares, satélites e mísseis já foi usado em carros de corrida? Inicialmente, ela foi desenvolvida para abastecer propulsores a foguete na Segunda Guerra Mundial e teve seu auge nos anos 60, quando foi usada na corrida espacial tanto pelos soviéticos quanto pelos americanos. É um combustível de alta densidade energética que reage monstruosamente. A hidrazina é um composto tão brutal que é capaz de triplicar a potência de um motor sem modificações. Ainda nos anos 60, alguém teve a ideia de combinar o altamente inflamável nitrometano com a hidrazina. Mesmo usando a hidrazina em baixas proporções, a mistura é muito instável. Porém, os ganhos de potência com essa mistura eram assustadores e perfeitos para corridas e arrancadas. A hidrazina é extremamente inflamável e, sendo considerada uma substância de par hiperbólico, pode entrar em combustão sozinha e sem a presença de oxigênio. O combustível era capaz de explodir apenas ao entrar em contato com metal enferrujado. A mistura usada nas competições Dragster, Top Fuel e Funny Cars era de 90% de nitrometano, 8% de metanol e 2% de hidrazina. Mas essas proporções nem sempre eram respeitadas, tendo casos de motores que explodiam sem nem mesmo estarem ligados. No final dos anos 60, a NHRA e outras associações de arrancadas pelo mundo todo começaram a banir o combustível. O processo de produção envolve a reação de hipoclorito de sódio com amônia para formar a hidrazina. Além dos riscos de explosão descontrolada, essa substância é extremamente tóxica, cancerígena e prejudicial para o meio ambiente. O uso dela é restrito, ou seja, a obtenção, o manuseio é feito somente por pessoas especializadas e com equipamentos apropriados. Os carros movidos a hidrogênio têm dois tipos de propulsão, sendo os veículos elétricos a célula de combustível, onde o hidrogênio reage com o oxigênio e gera uma eletricidade e vapor d'água, e os veículos com motor de combustão interna a hidrogênio. Esses são menos comuns, portanto ainda não são comercializados. O uso do hidrogênio como combustível veicular traz fatores positivos como nenhum outro combustível pode oferecer. Devido à sua alta densidade energética, o seu consumo, seja por combustão ou por célula de combustível, emitem apenas água ou vapor d'água. Sua produção através da eletrólise da água, a partir de fontes de energia elétrica renováveis, como a solar e a eólica, é promissora para a descarbonização. Mas muitos problemas e limitações começam a surgir quando se tenta colocar em prática. O hidrogênio ele ocupa muito espaço, então os tanques precisam trabalhar com altíssimas pressões. Embora seja o elemento químico mais abundante do universo, a sua obtenção sustentável ou economicamente viável ainda não é uma realidade. Ele é um combustível que enfrenta vários problemas de aplicação prática em carros, por ser um gás leve e altamente reativo. Produzir hidrogênio verde ainda é caro,
O armazenamento é complexo e, por esse motivo, falta infraestrutura de produção, distribuição e abastecimento. Se a produção for por eletrólise da água usando eletricidade de fontes renováveis, é chamado de hidrogênio verde. A reforma a vapor de gás natural produz o hidrogênio cinza, que é o mais comum, ou azul se o CO2 gerado for capturado. Também pode ser produzido através da gaseificação de biomassa, que é similar à reforma a vapor, mas usando biomassa como fonte. O GNV é uma alternativa de combustível conhecida por ser mais limpa e, em muitos casos, mais econômica que a gasolina. A queima mais limpa resulta em menos depósito de carbono, que pode prolongar a vida útil do motor e reduzir a necessidade de manutenção. Hoje em dia, os kits de GNV têm sistemas de segurança modernos e o gás, por ser mais leve que o ar, em caso de vazamento, ele se dispersa rápido na atmosfera, o que é uma vantagem em termos de segurança. Algumas das desvantagens do GNV são a redução de potência, mas os kits mais modernos minimizam essa diferença, o custo de instalação, o espaço ocupado pelos cilindros, a autonomia tende a ser menor e a disponibilidade de postos pode ser limitada dependendo da região. O gás natural é composto principalmente por metano. Ele é encontrado em reservatórios subterrâneos e muitas vezes é associado ao petróleo. A diferença do gás natural e do petróleo é que na sua formação o material orgânico foi exposto a temperaturas maiores, então se formou o gás natural. O mesmo material orgânico que foi exposto a temperaturas menores formou o petróleo.